E aí? Mais um dia. Aqui, ó. Mais um dia do nosso devocional. Nosso devocional. Confiando em Deus dia a dia. Bom dia, gente. Bom dia, Fabiano. Maria. Já tomaram café? Já fizeram café? Vai dando bom dia. Bom dia, Maria. Temos um tema especial hoje. Ai, Carol, mas todo dia você fala que o tema é especial. Os temas têm sido especiais todos os dias. Como eu tô assim, realizada, sabe? Porque eu não ia fazer esse devocional aqui ao vivo. Seria o meu devocional. E eu não tinha escolhido nem o meu devocional, entende? Bom dia. Bom dia para quem tá chegando. E depois de fazer a jornada de provérbios, eu falei, eu vou continuar isso. E aí, como que eu continuo? Falei, bom, o meu devocional vai ser aberto. É por isso que eu tô aqui. Porque falei, vou abrir o devocional que eu vou fazer. E assim, tem sido muito especial. Então, todos os dias, o tema vem assim de encontro. Pá, entende? Bom dia, Bruno Gisele. Bruno Gisele tá aqui com a gente desde o comecinho da leitura de Provérbios. Tá desde o comecinho aqui. E assim, foi muito especial. E o fato de eu ser levada pra fazer esse devocional aqui, ó, quem não viu, é esse aqui, ó. Confiando em Deus dia a dia, da Joyce Meyer. Por quê? Porque a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor, a gente precisa sair da inconstância, sabe? Então, assim, hora a gente tá com a fé lá no alto, hora a gente tá com a fé lá embaixo. É natural a nossa vida passar por essas montanhas. Bom dia, Carlos. Bom dia pra todo mundo que tá chegando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque tem o povo que assiste depois. Então, boa tarde pra você que tá assistindo esse vídeo gravado. E boa noite, tá bom? E o que acontece? Essa questão nossa, tem dia que a gente tá confiando em Deus na hora que acorda. Tem dia que a gente vai dormir no desespero. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar? E é exatamente isso que enfraquece a nossa fé. É exatamente isso que não faz a gente chegar no propósito que Deus determinou para nós. É isso que não faz a gente alcançar os nossos sonhos, aquilo que Deus sonhou para nós, os nossos objetivos, até as nossas próprias metas, sabe? Até os nossos próprios alvos. Por quê? Essa inconstância, sabe? Do confiar em Deus. Porque a hora que os meus olhos não vêem nada, a hora que a minha situação é tão ruim que eu não vejo nada, a minha confiança ela vai caindo porque eu estou sem fé. Porque a fé não é o que está me alimentando, são as circunstâncias. Então, assiste à noite? Então. Tem muita gente que assiste à noite, né? Então é exatamente sobre isso, esse devocional. Confiando em Deus dia a dia. Por quê? Porque todos os dias nós vamos meditar. E nós vamos andar em cima de ações, em cima de pensamentos, em cima de convicções
que vai nos lembrar em como confiar em Deus dia a dia e não ser conformado e não ser contaminado com os pensamentos da terra, entende? Que são os pensamentos de fracasso, que são os pensamentos que a gente tem que confiar em nós mesmos e que tudo depende de nós. Quando a palavra diz o quê? O que a palavra mostra? Que a nossa confiança está no Senhor, entende? Só que como viver assim se nós não meditamos nisso? Entende? Às vezes nós queremos mais fé, às vezes nós queremos viver uma vida em Deus, mas nós não paramos para meditar nele, naquilo que ele diz. Nós só paramos para falar com ele para contar problemas. Nós só paramos nele para quando a situação não tem mais jeito. Mas quantas vezes nós não paramos para meditar no que ele tem para nos dizer, no que ele tem para nós? Entende? Porque aí quando a gente passa por situações difíceis, que vem para nos secar, que vem para nos matar, se nós estamos constantemente meditando no que ele diz, o Espírito Santo nos lembra daquilo que a gente lê, daquilo que a gente medita, e isso nos fortalece, entende? Então aí a gente começa a viver o quê? O dia todo confiando no Senhor. Porque quando vem algo tentando afetar a minha mente, porque vem muitas coisas o dia inteiro para afetar a nossa mente, para afetar o nosso coração. E aí, à medida com que isso chega, a gente já tá bloqueando, sabe? Com o quê? Com a palavra de Deus. A gente tá bloqueando já com aquilo que a gente tem estudado com ele. A gente bloqueia todas as palavras, todos os pensamentos que vêm contra nós, com aquilo que tá dentro de nós. Mas se a gente não tem nada, vai bloquear de que jeito, de que forma? Entende? Não falei nosso tema. Aprenda a lidar com a crítica. Esse é o nosso tema. Se você puder, escreve. Escreve aí nos comentários. Aprenda a lidar com a crítica. Você sabe lidar com crítica? Me conta. Eu até um tempo atrás não sabia, não. Existe algo que Jesus falou para os discípulos. Exatamente sobre isso. Mas não é qualquer crítica. A gente não tá falando aqui, não vai falar aqui exatamente sobre nós sermos corrigidos naquilo que a gente precisa ser corrigido. Lembra que Provérbios fala que só um tolo odeia a correção. Não é sobre correção, é sobre crítica. Crítica é aquilo que eu tô fazendo, aquilo que eu estou fazendo de bom, aquilo que eu me levantei para fazer, que é sobre o meu propósito, que é sobre o que eu tenho que fazer em Deus. E eu começo a receber crítica disso. Obrigada, Fabiano, desculpa. Aprenda a lidar com a crítica. Eu vou contar aqui em Mateus, Jesus fala algo para os discípulos. Jesus sempre estava falando e ajudando quando ele saía para pregar, para falar do evangelho. Ele sempre cuidava dos necessitados. Por isso que ele curava tanto. Por isso que ele, aonde ele passava, se tinha um doente, ele curava. Porque Jesus, ele tem compaixão pelos necessitados, não pelos preguiçosos. Preguiçosos, ele é duro. Ele diz, vá e faça. Até a formiga trabalha, então faça como a formiga. Mas Jesus tem compaixão pelos necessitados. Jesus tem compaixão pelos que precisam de ajuda. Jesus tem compaixão pelos fracos e oprimidos. Então Jesus, ele viveu assim. Ele viveu para essas pessoas. Ele foi pastor dessas pessoas. E numa hora que ele está fazendo exatamente isso, né? Está pregando, está cuidando dos necessitados, está curando.
Isso vai colocando, aprenda a lidar com a crítica. E você que tá aí vendo esse vídeo, escreva isso. Isso é uma chave. Você escrever aquilo que você precisa internalizar, tá? Quando você escreve, você manda funções neurais aqui, ó, pro seu cérebro, tá bom? A escrita. Por isso que a gente precisa cuidar das crianças hoje. Elas precisam escrever. Só um parêntese aqui no meio do vídeo, tá? Eu vou abordar assuntos pros pais, tá bom? Em relação às crianças. E aí o que acontece? Nesse tempo que Jesus está ali cuidando dos necessitados e fazendo fazendo o chamado dele em cuidar dos necessitados, ele diz para os discípulos. E aí nomeia todos os discípulos. Essa passagem está em Mateus 10, tá bom? E exatamente quando ele manda uma mensagem para os discípulos, ele dá uma ordem para todos os discípulos. Olha, vocês vão agora e vocês vão pregar. Vocês vão fazer isso que eu estou fazendo. Bom dia para quem está chegando. Hoje o nosso tema é aprenda a lidar com a crítica. Tá bom? E agora eu tô contando sobre a passagem do que Jesus fala a respeito disso, tá? E ele diz para os discípulos, agora vocês vão e preguem. E aí ele começa a colocar uma ordem sobre esse pregar e como os discípulos vão fazer isso. E é muito gostoso porque Jesus ele é muito claro nas suas palavras. Ele não enrola. E ele diz assim, vocês vão para os judeus, os filhos perdidos de Israel. Vocês vão para esses. Vocês não vão para outros lugares. Vocês vão para os filhos perdidos de Israel. E aí ele começa. E vocês vão procurar uma casa de um piedoso, de alguém generoso. Vocês não vão levar roupa, vocês não vão levar sandálias, não vão levar prata e não levarão ouro. É isso que Jesus ordena para os discípulos. Mateus 10, tá bom? E os discípulos obedecem, os discípulos fazem isso, ok? Por que Jesus disse isso para eles? Jesus explica que eles estão indo para um trabalho, porque um pouquinho antes, Jesus, quando ele olha tantos necessitados, o quanto as pessoas estavam necessitadas do evangelho, e aí ele curava, ele falava com elas, e aí ele usou que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E aí, logo que ele diz isso, ele fala para os discípulos, agora vão, entende? Só para vocês entenderem o contexto de que essa questão que ele fala para os discípulos, não levem ouro, prata, e não levem sandálias, não levem roupa, por quê? Porque quem trabalha tem o seu sustento. Então ele disse claramente para os discípulos, vocês vão para um trabalho e as próprias pessoas para quem vocês vão trabalhar vão sustentar vocês. Foi Jesus que falou isso, tá? E aí ele dá uma outra ordenância. E ele vai dizer, e vocês vão encontrar pessoas sem piedade. Pessoas que não são piedosas. E na casa que vocês chegarem, e vocês não encontrarem piedade, vocês vão fazer algo. Quem não receber vocês, sacuda as sandálias, sacuda os pés. É isso que Jesus disse para os discípulos. Para quem? Para a hora que eles chegassem na casa, quem não os recebessem, eles não iam murmurar, eles não iam ficar pedindo por clemência, por favor, me ajudem. Não era para os discípulos implorar, não era para os discípulos pedir de novo, por abrigo, por comida, por aprovação. Era para os discípulos, não tenho abrigo aqui? Tchau. Sacode os pés.
e continue até encontrar um lar piedoso, outro lar piedoso. Ou seja, por que Jesus disse isso? Porque Jesus simplesmente viveu isso. Jesus passou o tempo inteiro dele, do seu movimento na terra, exatamente dessa forma. As pessoas que o recebiam, ele abraçava. As pessoas que não recebiam ele partia para outro lugar. O que eu quero chamar atenção aqui é exatamente isso. As pessoas que criticam, é aquelas que não recebem o que você tem. É aquelas que não recebem o seu chamado, o seu propósito. É aquelas que não te recebem. Igual aqui, as casas que não receberam os discípulos. Igual as pessoas que não receberam o Cristo. Sacode o pé e continue. Vai para outro lugar. Então, Jesus deixa essa lição para nós. Como lidar com a crítica? Se você está cumprindo o seu propósito, você está cumprindo o seu chamado, se tem a ver com Ele, se tem a ver com Cristo, se o que você faz, se o que você tem para dizer tem a ver com Cristo. Bom dia, tia. Bom dia, Milton, que falou bom dia. Um dia abençoado para nós. Você vai receber críticas. Aí o que fazer com ela? É sacudir o pé. É diferente de você amar a correção, tá bom? É um pouco diferente. A gente precisa desse discernimento, dessa sabedoria para diferenciar. A crítica é sempre aquilo que você está fazendo, que você tem a plena convicção de que é o certo a se fazer. De que você, por um lado, você tem ajudado pessoas. De um lado, você tem recebido mensagens, você tem visto o agir de Deus. Então, você tem a plena convicção que o que você está fazendo, o que você está falando, é correto diante de Deus. E aí, dentro disso, você fica recebendo críticas para te desmotivar, para fazer você parar, para você fazer diferente. Entende? E aí nós precisamos ter esse cuidado. É uma linha perigosa, sabe? Porque a gente tem que tomar cuidado para não ser preenchido de orgulho e também não ser travado pelas críticas. Por muito tempo, qualquer crítica que eu recebia, porque todos recebem, me paralisava. Eu não sei se você também vive uma linha dessa. Qualquer crítica te paralisa. Ó, temos Curitiba aqui. Paraná. Eu não sei. O que Jesus ensinou? Quem não te recebe não pode te paralisar. Quem não está pronto para ouvir o que você tem a dizer não pode frustrar aquilo que você começou a fazer. Entende? É isso que Jesus ensinou aqui em Mateus 10. É isso que Jesus ensina. A crítica tem alguém que não está recebendo o que você está fazendo. Tem alguém que não está recebendo o que você está falando. Mas se o que eu estou fazendo, se o que eu estou falando condiz com aquilo que Deus mandou eu fazer, condiz com a palavra de Deus, o porquê que eu deixo isso me paralisar. Entende? Entende que aqui no capítulo 10, Jesus não fala para os discípulos, olha só, quando alguém não te receber, faça essa pessoa entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse isso para os discípulos. Não disse. E o nosso devocional hoje tem algo especial que eu quero ler para vocês exatamente para quando a gente receber crítica,
Meu cabelo tá caindo tanto. A gente precisa aprender a lidar com ela. Nós vamos aprender a lidar, não é de qualquer forma. A crítica vai ser um impulso para nós, tá? Para quem tá chegando, o nosso tema do devocional de hoje é aprenda a lidar com a crítica. E aí eu falei aqui sobre o que Jesus disse para os discípulos quando os discípulos chegam, fossem pregar o evangelho para os perdidos de Israel e eles não recebessem os discípulos. O que os discípulos deveriam fazer? Os discípulos não iam clamar por atenção e nem para serem ouvidos, porque eles tinham a verdade. Jesus disse para os discípulos: sacuda os pés e saia dessa casa e vá para a próxima. Não era para ficar parado e nem para voltar para trás, era para continuar. Entende? Eu quero ler para vocês aqui. Então, quando a gente recebe uma crítica, ela sempre vai estar baseada naquilo que você está fazendo, tá? E aí você vai avaliar se o que eu estou fazendo Deus aprova, é o que está no coração de Deus, é o que tem para mim, é o que eu tenho que fazer. Você avalia. E você tem esse poder, sabe, para avaliar dentro de você. Por quê? Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você pode confiar que Ele te mostra, tá bom? Eu vou ler para vocês porque foi muito especial essas considerações. Então eu vou ler, tá bom? Muitas vezes quando a gente recebe a crítica, o bom é ficar calado, tá? Mas quando você tiver que responder, eis algumas sugestões para lidar com a crítica da maneira de Deus. Vamos lá? Não fique na defensiva. Lembre-se, Deus é a sua defesa. Ele é o seu vingador. Muitas vezes a crítica não vem no nosso rosto, né? De frente para nós. Ela vem por trás. Você ouve falar das críticas. Lembre-se disso. Se possível, anote. Eu vou ler bem devagar. Não fique na defensiva. Lembre-se, Deus é a sua defesa. Ele é o seu vingador. Não fique irado ou irritado. Mantenha a sua paz, porque a paz gera poder. Quem está com a paz está no controle, entende? Quem está com a paz está no controle da situação. Não retalie com crítica contra o seu crítico. Já aconteceu isso com você? Alguém vem te criticar, aí você critica a pessoa de coisas dela. Não faça isso. Não faça isso. Não presuma que seu crítico está errado sem que você esteja disposto a fazer um autoexame. Por que Provérbios precisa ser lido todos os dias? Porque o livro de Provérbios da Bíblia é exatamente isso. É uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Por quê? Olha que tremendo isso. Não presuma que seu crítico está errado, sem que você esteja disposto a fazer um autoexame. Então, ouviu? Avalie. Avalie primeiro. Lembra o que eu disse? Avalie se o teu coração, se o que você está falando, se o que você está fazendo, se o teu propósito condiz com ele, condiz com o Senhor. Não presuma que o seu crítico está certo. Nem comece a se sentir culpado sem consultar a Deus. Agradeça aos seus críticos, porque eles o ajudam a ver as coisas que outros não veriam. O que é agradecer os críticos? Ao mesmo tempo que Jesus disse, sacuda os pés para quem não te recebe.
Sabe o que é também você receber a crítica? Sabe o que é você se deparar com quem não te recebe? É um impulso para você. Porque você vai se lembrar que Jesus também foi assim. Você vai se lembrar que quantos rejeitaram o que o mestre tinha para dizer. Entende? Então isso é um impulso. Isso é um impulso. Alguém te rejeitar é um impulso. E aí nós precisamos tomar esse cuidado de que em Provérbios 12 fala exatamente sobre que o sábio ama a correção. E nós vamos ter esse cuidado. Aquilo que nós precisamos ser naquilo, né? Que nós precisamos ser corrigidos. Nós vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir a nossa vida para sermos corrigidos naquilo que não está certo, naquilo que a gente não está enxergando que não está legal. Por quê? Porque Provérbios diz que o sábio ama a correção. E um coração orgulhoso não recebe a instrução. O tolo não recebe a instrução. Então a gente vai tomar exatamente esse cuidado. Passar hoje, viver hoje exatamente o dia todo nessa linha de cuidado. Eu vou aprender a lidar com a crítica. Bom dia, Fábio. Eu vou aprender a lidar com a crítica. Então eu vou fazer exatamente tudo isso que... Aprender a lidar com a crítica em Deus. Como? Entende? Depois eu vou escrever lá no post de hoje exatamente a maneira com que nós vamos receber as críticas. Existe uma forma correta. Existe uma maneira para a gente crescer, para a gente não ser paralisado pela crítica. E também não deixar o orgulho entrar no coração. Para não ser um tolo e não receber a correção, entende? Ah, você vê depois. Então, o que é hoje? O que nós vamos fazer hoje? É confiar no Senhor que nós temos um aliado. Nós temos alguém que defende a nossa reputação. Entende? Então, todas as vezes que você for criticado, todas as vezes que você receber crítica, você vai se autoavaliar. O que eu tô fazendo é o Senhor que mandou? O que eu tô fazendo condiz com a vontade do Pai? Condiz com a palavra? Condiz, então eu vou continuar. E as críticas é só um impulso. Ela não me paralisa. Eu vou sacudir meu pé e vou continuar fazendo. Bom dia, Luiz. Entende? É assim que eu vou fazer. E eu vou confiar que aquelas críticas que vêm por trás, que quer me paralisar, que quer me desmotivar, é o seguinte: nada me desmotiva, nenhuma crítica me desmotiva. Por quê? Porque eu tenho um defensor, que é Cristo. A minha reputação não precisa estar no olhar das pessoas. Que eu não vou agradar a todos. Mas existe alguém que a minha missão de vida é agradá-lo, que é o Pai. Eu preciso agradar Ele, o Senhor. E Ele cuida da minha reputação. Entende? Porque a minha reputação não tem que ser para as pessoas, tem que ser para Ele. Se a minha reputação estiver ok com Cristo, tá tudo certo. É por esse caminho que eu vou caminhar. Entende? Então, onde que tem que estar a nossa confiança no Senhor? A nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que estar que a minha reputação, a crítica que eu tenho que receber ou não, está com Cristo. Não com as pessoas. O que está com as pessoas
eu avalio, eu faço autoavaliação e é um impulso para eu continuar naquilo que o Senhor me chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Transborde sobre a vida das pessoas, sabe? Não fique para você aquilo que você recebe. Não fique com você aquilo que Deus fala para você. Não fique com você aquilo que você aprende. Transborde sobre a vida das pessoas. Passe isso para frente. Todos os dias você encontra com pessoas. Todos os dias você encontra com pessoas diferentes. Transborde sobre elas. Jesus fazia isso diariamente. Era a vida de Cristo. E nós, como discípulos dele, a nossa missão é essa também. Se você não tem recebido crítica nenhuma, provavelmente você está fazendo muito pouco sobre aquilo que o Senhor mandou você fazer, sabe? Se posicione e comece a cumprir o chamado que Ele tem. O chamado que Ele tem para nós é estar com Ele, recebê-lo e abrir a boca e falar para todos sobre a mensagem da cruz. É sobre resgatar pessoas, resgatar vidas e famílias para viverem o reino dele aqui na terra, até que ele venha e estabeleça o reino por completo, entende? É isso. É isso nosso devocional de hoje. Amanhã nós estamos aqui novamente, às 5:30 da manhã, tá bom? Eu tô pensando, né, em começar a fazer começar às 6, tá bom? Depois, quem puder, dá um ok aí pra mim, pra eu ver qual é a aceitação da gente começar às 6, tá bom? É algo que eu quero fazer, porque o pessoal chega a esse horário mesmo, né? O pessoal chega na hora do fim. E porque muita gente fala mesmo que às 5:30 fica um pouco cedo, né, pra participar. Então eu tô pensando em abrir esse horário da gente começar às 6, tá bom? Mas aí eu comunico vocês. Por enquanto a gente continua às 5:30. Bom dia! Ó, agora a gente faz uma oração sempre, tá bom? Se puder, feche seus olhos. Legal, gente, pelos oks aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, que nos ouve, que está conosco. Jesus, obrigada porque o Senhor traz ensinamentos para nós de como agirmos. E é só disso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a agir. Nós precisamos aprender a nos posicionar para alcançar de você aquilo que o Senhor tem para nós. Porque sabemos que a falta de posicionamento, a falta de entendimento, nos faz ficar paralisados e é isso que não queremos mais. Eu declaro hoje sobre a vida de todos que estão aí ouvindo, que você não será mais paralisado pelas críticas, que você desbloqueie todas as críticas que você já recebeu, que recebe, e que isso agora é um impulso para você buscar em Deus todas as suas ações, as suas palavras, o seu movimento. Que todas as críticas que chegam até você te faça voar e te faça lembrar que Jesus também recebe críticas em agradar a Deus. Então, se você estiver agradando a Deus, você recebe críticas porque você está cumprindo com o seu chamado. Porque você está cumprindo com aquilo que a palavra de Deus diz. Se você recebe críticas porque você é justo, deixa eu te falar, continue. Isso é um impulso para você ser mais justo ainda. Encaminhar em cima dessa justiça que é o próprio Deus. Declaro que você irá conseguir se autoavaliar e entender aquilo que você precisa aprender em ser mais sábio ainda e não rejeitar as correções, mas saber discernir as críticas que querem te travar, as críticas que querem te paralisar
E você vai sacudir seus pés para todas as pessoas que não querem receber você. E você vai continuar na mensagem que você tem para dizer. É isso que eu declaro sobre sua vida. Dê um sorriso bem verdadeiro e bem grande. E faça um movimento, como eu sempre faço aqui. O meu é esse. Eu esfrego as minhas mãos. Isso me faz perceber o quanto eu sou viva. Entende? O quanto existe vida dentro de mim. E se existe vida dentro de mim, eu vou fazer tudo o que ele diz pra eu fazer. Tá bom? Ó, beijo grande. Fiquem com Deus. Amanhã, às 5h30, nós estamos aqui de novo para esse devocional. Confiando em Deus, dia a dia. Tá bom? E assim nós vamos caminhar. Até amanhã. Beijo para todo mundo. Compartilha, curte, gente. É muito bom. O Instagram vai saber que isso é relevante. Tá bom? Beijo.